Olá a todos, eu sou o professor Lucas e nesta videoaula a respeito de edição de documentos de texto, eu estarei apresentando alguns dos recursos disponíveis na guia Inserir do Microsoft Word. Na aula passada nós vimos alguns aspectos gerais desse software e nós exploramos aqui os recursos disponíveis na guia Página Inicial. Nesta aula nós vamos ver alguns dos recursos da guia Inserir, que serão formas, imagens, caixa de texto, Smart Art e Word Art. Nós não vamos seguir aqui a sequência exatamente como está disposta nessa guia, porque algumas dessas ferramentas elas vão estar associadas a recursos que estão disponíveis aqui em outras guias. Então, eu vou estar trabalhando de uma sequência diferente do que nós temos aqui no software, ok? Então, para começarmos, eu estou aberto aqui, estou com o documento que nós trabalhamos na aula passada, aberto, exatamente da forma que nós deixamos. Eu vou apagar essa tabela, vou apagar esta imagem, ok? E nós temos apenas os textos. Só para relembrar, né? Eu estou com a ferramenta aqui habilitada para mostrar os caracteres ocultos, porque isso vai nos ajudar a compreender o que está acontecendo aqui no Word. Este símbolo, por exemplo, ele está denotando sempre o término de um parágrafo, ou também uma quebra de linha, né? Talvez fique mais fácil de compreender. Então, sempre que nós apertamos a tecla Enter aqui no texto, é gerado um novo parágrafo, certo? E o que denota o término desse parágrafo é esse símbolo aqui. Então, eles estão aqui mesmo quando esta ferramenta está desabilitada. Nós também vimos bastante interessante, né? A respeito da questão de estilos, que nós podemos definir estilos e aplicar aos componentes do nosso texto. Enfim, mas voltando aqui para a nossa guia Inserir, caso vocês não tenham visto a aula anterior, eu sugiro que acessem, e vamos começar adicionando alguma forma das que nós temos disponíveis aqui nessa ferramenta. No caso aqui, eu vou adicionar a princípio uma seta, ok? Então, vejam só, como vocês puderem ver, existem várias formas disponíveis para nós utilizarmos, e quando eu adiciono uma forma aqui no meu documento, e essa forma está selecionada, é habilitado para a gente uma guia nova aqui, especificamente para formatar esse nosso objeto. Então, eu posso clicar aqui em formatar, e aí nós temos aqui estilos de forma, tá? Então, nós podemos escolher um estilo pré-definido, onde ele vai determinar a cor do objeto, se ele vai ter um contorno ou não, como aqui, né? Aparece um traço em volta, um contorno bem fininho, né? Não sei se fica visível aí para vocês no vídeo. Ele define às vezes também alguns efeitos visuais. Por exemplo, aqui nós temos a nossa seta com uma sombrinha. E além dos estilos pré-definidos, nós podemos manualmente selecionar o preenchimento. Nós podemos escolher um contorno, ok? Então, vou ampliar a espessura aqui deste contorno. Posso definir uma cor. Só para ficar bem visível, né? Existem mais algumas opções aqui a respeito dos traços que compõem o contorno. Nós temos aqui alguns efeitos de forma para adicionar
brilho, reflexo, como vocês podem ver ali, né? Sombra. Ok? Vou colocar uma sombra aqui. Existem mais algumas opções de rotação. Deixa eu puxar esse objeto para cá. Ok? Enfim, existem aqui várias opções para a estilização do objeto. Aqui no caso, nós temos uma seção que ela está desabilitada porque esta nossa forma não possui texto, é apenas um objeto mesmo visual, não há nenhum conteúdo textual. E nós temos aqui, bastante interessante, né? Vocês podem observar que se eu arrasto esse objeto para cima do texto, né, ele sobrepõe o texto e o texto não sofre nenhuma alteração. Isso acontece porque nós temos aqui essa ferramenta, quebra de texto automática, onde nós podemos definir como que vai ser o comportamento, como que o texto vai se comportar com esse objeto por cima dele, ou algo assim. Então vejam só, o comportamento atual, quando nós colocamos essa forma aqui acima do texto, é simplesmente de sobreposição. Nós temos aqui a opção de deixar também essa figura atrás do texto, como vocês podem ver. Ok? Então, essa figura está atrás do texto. Nós temos a opção também de deixar alinhado com o texto. Eu vou selecionar essa opção. O que acontece? Quando nós alinhamos uma forma ou uma imagem, ou qualquer coisa assim com o texto, esse objeto ele se comporta como se fosse uma letra no parágrafo mesmo, um elemento que estivesse inserido aqui nessa linha. Tá? Então, vejam só, eu posso, por exemplo, pegar ele e arrastar para cá, que ele está se comportando como se ele fosse uma palavra desse texto que estivesse aqui inserido na linha. Se eu puxar para baixo, a mesma coisa acontece. Porém, como ele tem uma altura mais elevada, né, acaba que ele faz a linha ficar dessa forma, né, ocupando mais espaço do que deveria. Então, quando nós escolhemos a opção alinhado com o texto, nós basicamente estamos fazendo com que a nossa forma ela se comporte como se fosse um conteúdo textual em si. Ok? Isso acaba não sendo tão interessante, né, em várias situações. Aí nós temos aqui algumas outras opções onde o texto não se alinha, onde a nossa forma não vai se alinhar com o conteúdo textual, mas ele vai ter uma interação aí que pode ser mais útil. Vejam só, isso daqui é muito comum de se ver em livros, né? Quando nós temos uma imagem ou uma figura que está inserida no meio de um parágrafo, de uma página, e o texto contorna, fica em volta, né, dessa figura. Ele se adapta. Então, essa foi a opção quadrado. Nós temos outras opções aqui que fazem um comportamento parecido. Por exemplo, a opção justa faz com que o texto se adapte também, só que ocupando melhor o espaço. Nós temos aqui a opção através, que acabou ficando bem parecido com a opção justa, né? Inferior e superior, no caso, dependendo de onde a forma estiver, né, ele vai causar uma lacuna aqui no parágrafo, mas vejam que não está tendo texto aqui alinhado com a nossa figura. E são essas opções, ok? Eu acho que na maioria dos casos pode ser interessante utilizar essa daqui. Vamos lá, prosseguindo.
Eu vou adicionar uma imagem agora aqui no meu documento. Então, vou adicionar ela aqui embaixo. Para adicionar uma imagem, eu posso copiá-la e colar aqui. Ou eu posso vir em imagem e, vejam só, inserir imagens. Eu quero inserir uma imagem que está no meu computador. Eu vou vir aqui na área de trabalho e vou adicionar essa figura. Vejam só, é importante ressaltar que não há nada se movendo aqui, apesar dessa imagem causar uma certa ilusão, né? E vocês podem observar que, por padrão, diferente da figura, a imagem ela tenta se alinhar ao texto. Ok? Deixa eu puxar essa figura para baixo. Então, a configuração padrão das imagens aqui no Word é de se alinhar ao texto. A imagem fica até mais fácil de exibir, né? Como que funciona esse alinhamento. Vou dar um zoom aqui. Pode observar que quando o nosso objeto está alinhado ao texto, ele se comporta como se fosse uma letra, né? Olha, eu estou movendo o cursor aqui usando as setinhas e vejam só. Porém, quando ela aparece em tamanho ampliado, acaba não aparecendo que está de fato alinhado. Vejam só. Eu estava quase me esquecendo de comentar, mas quando vocês adicionarem uma imagem aqui no Word, vocês podem usar essas bolinhas aqui para redimensionar, esses círculos, né? Para redimensionar a imagem. Porém, é recomendado que vocês nunca utilizem essas daqui que ficam no centro aqui das arestas, ok? Então, essa daqui, esta e esta. Por quê? Quando nós utilizamos esses círculos para redimensionar, nós deformamos a imagem. Nós tiramos ela da proporção original. Então, numa imagem de paisagem ou de pessoa, por exemplo, isso pode ficar bem estranho. Então, o ideal é que vocês sempre utilizem esses círculos dos cantos para recentralizar, para redimensionar, porque aí nós mantemos a proporção original da imagem. Ok? Eu vou vir aqui em formatar a imagem. E, diferente da forma, nós temos algumas opções aqui relacionadas a efeitos que nós podemos adicionar. Nós podemos fazer correções aqui de brilho e contraste na imagem, ok? De acordo com o que nós precisarmos. Cor, ok? Nós podemos adicionar efeitos artísticos aqui, alguns são um pouco mais pesados, mas vejam só, nós temos diversos efeitos. Nós podemos adicionar molduras também. Ok, existem diversas molduras aqui. Nós podemos manualmente adicionar bordas à imagem. Efeitos também. Vejam que essas molduras, na verdade, são um conjunto de estilos de borda, de efeitos e de layout, certo? Então, nós podemos utilizar um efeito, um estilo pré-definido ou criar um aqui. Nós temos também aquelas opções de quebra de texto automática, ok? As mesmas que nós vimos na forma. Eu vou deixar, do mesmo jeito, né? Nós colocamos a nossa seta, eu vou deixar aqui quadrado, que aí o texto vai se adaptar à imagem, certo? Aqui na nossa forma, eu acabei esquecendo de falar sobre redimensionamento. Na seta, vocês podem ver que utilizar esses círculos aqui não é algo tão problemático, nós apenas mudamos um pouco o formato dela. Ok? Agora na imagem nós não devemos utilizar essas daqui.
nós devemos utilizar sempre nos cantos. Nas formas também, além dos círculos que sempre nós temos disponíveis aqui em todos os tipos de figura, nas formas nós temos alguns amarelos, ok? Onde nós definimos algum outro aspecto da aparência do objeto, ok? Agora, vejam só, quando eu coloco uma forma por cima de outra, por padrão, a última figura que foi inserida, ela vai ficar por cima, ok? Então, como a seta foi inserida primeiro, né, e a imagem por último, a imagem acaba que sobrepõe a nossa seta. É possível alterar isso da seguinte forma. Suponhamos que eu queira deixar essa imagem por baixo. Eu seleciono a imagem, eu venho em formatar, e eu posso selecionar aqui a opção de recuar, ok? Então imaginem como se houvessem camadas, e a nossa imagem está numa camada mais de cima, por isso que ela está aparecendo e sobrepondo a nossa seta. Quando eu clico em recuar, eu estou pedindo que esta imagem, que esta figura vá para uma camada inferior. E aí a nossa seta que estava por baixo começa a aparecer. Tudo bem? Isso vai acontecer, isso vai ser possível de fazer mesmo que eu tenha várias formas. Deixa eu selecionar alguma. Vejam só, mesmo que eu tenha várias formas, né, eu consigo utilizar essas opções. Se eu quero que a seta apareça por cima, eu seleciono a seta, em vez de recuar, eu peço para ela avançar, então ela vem para a camada superior. E aí nós temos aqui essa nossa faixa, né, entre a imagem e a seta. Então, se a qualquer momento quisermos mudar a ordem com que esses elementos aparecem, nós utilizamos aqui os botões de recuar e de avançar. Então, ainda em imagem, nós temos aqui uma opção de cortar. Caso seja do nosso interesse, nós podemos utilizar essa opção para recortar a imagem, removendo alguma parte dela. Ok? Então, eu seleciono a parte que eu quero manter, por exemplo. Vamos supor que eu queira deixar assim. E eu aperto Enter, que a nossa imagem foi recortada. Eu vou desfazer. Ok? Vou apertar ESC. Opa, desfazer novamente. Vou desfazer até que volte ao normal. Aí. Nós vamos ver também agora a caixa de texto. Então, na guia inserir, nós temos aqui as caixas de texto. Nós podemos inserir alguma caixa de texto com estilo pré-definido, ou nós podemos vir aqui em desenhar caixa de texto. Vou desenhar aqui. E aí vejam que a caixa de texto, ela basicamente cria um retângulo, né, ou um quadrado, com a possibilidade de escrever texto dentro. Então, ao mesmo tempo, isso daqui é uma forma retangular e também possibilita que nós adicionemos texto. Então, com esse objeto selecionado, eu vou vir aqui em formatar. Nós temos as mesmas opções que nós tínhamos lá na seta. Então, nós temos aqui preenchimento, nós temos aqui contorno, tá? Temos aqui contorno, efeitos, ok? Da mesma forma que na seta. A diferença neste elemento é que ele possui texto, então nós podemos adicionar algum texto aqui. Ok? E nós conseguimos formatá-lo normalmente. Selecionar uma fonte,
aplicar aqui qualquer formatação que seja de nosso interesse aqui. E nós podemos adicionar preenchimento de texto, que no caso é a cor da fonte, né? Contorno. Então, deixa eu deixar maior essa fonte. Nós podemos colocar contorno, né, nos caracteres aqui. Enfim, então basicamente nós temos uma forma aqui com a possibilidade de inserirmos texto, certo? Esta forma, ela tem as mesmas propriedades aqui também com relação à quebra de texto automática, que eu expliquei para vocês. Alinhado com texto, quadrado, justa, através, superior e inferior, atrás do texto, em frente ao texto, certo? E se eu puxar ela aqui, ela vai sobrepor os nossos outros elementos, porque foi o último aqui a ser adicionado. Se eu quiser que ela apareça por baixo, eu posso recuar. Ok? Então, está atrás da seta, atrás da faixa e em cima da nossa imagem. Eu vou remover essa faixa. Ok? Seleciono e aperto Delete. Nós temos também uma ferramenta parecida, que é a ferramenta de Word Art. Vou adicionar algum Word Art aqui. Vejam só. Um Word Art é basicamente a mesma coisa que uma caixa de texto, porém, ele vem com um estilo pré-definido. Nós podemos alterar à vontade, mas a diferença básica do Word Art, né? Nosso Word Art para uma caixa de texto é que ele já vem com texto aqui num estilo mais rebuscado, ok? Então, vejam só. Nós temos aqui diversos efeitos, né? Transformação. Olha só. Da mesma forma, nós tínhamos esses efeitos aqui na nossa caixa de texto. Porém, na caixa de texto, nós temos que ajustar os detalhes de estilo para que fique legal, né? Enfim, são objetivos diferentes que esses elementos têm, apesar de que, no final das contas, são a mesma coisa. Agora, algo já um pouco mais diferente de tudo isso, deixa eu apagar uma dessas. Nós temos também Word Art. Vou adicionar Smart Art. Qual é o objetivo de um Smart Art? O objetivo do Smart Art é apresentar alguma informação que a princípio seria textual, só que com uma aparência mais atrativa, ok? Então, vamos escolher aqui um Word Art que fica mais fácil de compreender. Nós temos aqui diversos tipos, como vocês podem visualizar. E eu vou adicionar aqui, deixa eu encontrar aqui, este Word Art. Como eu disse, suponha que nós temos uma lista com itens e subitens. E se nós fizermos isso utilizando o Smart Art, vai ficar bem mais legal do que uma lista simples. Então vejam só. Dados. Vamos imaginar que a gente esteja falando aqui de como que funciona o processamento de informações aí no computador. Nós temos dados, esses dados têm uma fonte, tem um formato. Ok, deixa eu arrastar essa caixa de texto para cima, que ela acabou vindo aqui. Aí nós temos um processamento. Ok? Aí esse processamento pode ter subitens, né?
técnicas, enfim. E nós temos o nosso resultado, uma informação, ok? Características e, enfim, mais alguma coisa. Aqui no WordArt, para adicionarmos um novo elemento, nós podemos utilizar essa caixa de texto que aparece aqui ao lado. Então, vamos supor que eu queira mais um subitem aqui de informação. Então, eu venho aqui nessa caixa de texto e pressiono Enter. Ele me adiciona um novo item. Eu posso escrever aqui também, ok? Eu posso escrever ou aqui ou aqui. Vamos supor que agora eu queira um novo item aqui abaixo de informação. Então, eu vou dar um Enter aqui. Ele adicionou um novo subitem, como vocês podem ver. E agora eu vou apertar Backspace, o botão de apagar. Quando eu pressiono o botão de apagar, vejam que ele pegou aquele meu subitem que estava aqui, a bolinha, e puxou para cá. Transformou o meu subitem em um item. Ok? E eu posso ir adicionando itens e subitens. Vamos supor que aqui eu adicionei um novo item. E eu quero adicionar subitens nele. Eu vou vir aqui, apertar Enter e vou pressionar Tab, certo? Tecla Tab. Ok? Então vocês podem observar que para adicionar linhas aqui nessa caixa de texto, nós pressionamos Enter. Enter adiciona linhas. E quando nós temos uma linha aqui, para transformar essa linha em um item, nós apertamos para apagar. E se eu quiser transformar em um subitem, nós apertamos Tab. Ok? Apagar, Tab. Se eu estiver aqui e eu apagar novamente, aí eu vou de fato apagar essa linha. Bacana? Então, esse aqui foi apenas um Smart Chart. Existem diversos tipos, como eu comentei. E, de acordo com a situação, de acordo com o contexto, né, vocês vão selecionar qual Smart Chart utilizar. Existem Smart Chart para lista de elementos, para ciclos, ok? Para processos, hierarquia, enfim, existem diversos tipos. E eles deixam a informação bem mais agradável de se ler do que uma lista simples, né? Então, essa videoaula eu vou encerrar por aqui. E na próxima videoaula nós falaremos de tabelas, ok? Então, até mais.